Imagine-se sozinho, criança, numa casa, numa região mais ou menos deserta da sua cidade. Poucas construções ao redor, terreno baldio do lado, uma casa recém-construída atrás, muito espaço e verde para você correr, brincar por ali. Eu tive essa oportunidade na infância, logo que minha família mudou para Recife. Uma residência aqui, outra ali, somente uma linha de ônibus que atendia aquele bairro, e eu ficava ali sozinho muitas vezes. Minha mãe trabalhava, meu pai também, meus irmãos já nas suas universidades, e eu criança, pequeno, dentro daquela casa. Meu pai havia me ensinado a mexer nas suas armas de fogo. Ele tinha um revólver e tinha uma espingarda 22 que você colocava um pentezinho assim nela e ela tinha ali, sei lá, 6, 7 tiros. E aí um dia aconteceu uma coisa. Papai estava em casa e de repente chegou para mim, revólver na mão, espingarda também na mão, e falou assim: filho, tome a espingarda. Há um homem lá atrás, no muro de nossa casa, e você vai fazer o seguinte: você vai para a cozinha, esperar ouvir minha voz, eu vou sair de casa e vou arrodear pelo terreno baldio. Quando você ouvir minha voz, perguntando àquele homem o que é que ele está fazendo ali, aí sim você corre da cozinha para a área de serviço, de trás da nossa casa, e aponta a arma para o homem e fala para ele: o que é que você está fazendo aí também? Combinado? Puxa vida, pra mim foi o dia de herói. Eu e meu pai vamos fazer acontecer, gente. Eu tinha ali, sei lá, meus 10, 12 anos de idade. E meu pai saiu de casa, eu fiquei imaginando ele entrando naquele terreno baldio ao lado da nossa casa. Mas de repente eu ouvi sua voz: o que é que você tá fazendo aí, rapaz? Aí corri da cozinha para a área de serviço, apontei aquela espingarda para aquele homem e disse: é isso mesmo, o que é que você tava aí? Aquele homem que já estava desesperado chamando pelo dono da casa: seu fulano, tem um homem apontando um revólver aqui para mim, começou a gritar: e agora tem um menino com uma espingarda na mão, seu fulano, vem aqui. Era tudo mal entendido. Aquele era um trabalhador que tinha ido fazer algum serviço na casa de trás e que decidiu, sem avisar meu pai, subir no nosso muro, numa região deserta, como falei, e meu pai, fiel que era a seus princípios de proteger sua família, tomou a atitude de pedir inclusive minha ajuda para nós cuidarmos daquele potencial invasor da nossa casa. Mas você não sabe o que é que aconteceu. Quando eu saí dali, aquele mal entendido foi esclarecido e voltei para a sala da casa com a espingarda na mão. Meu pai estava chegando de volta, entrando em casa, e eu olhei para aquela 22 que ele havia me ensinado a usar algumas vezes. O pente de balas não estava nela. Eu falei: pai, o senhor me deu a espingarda sem bala? E ele, morrendo de rir, disse: você acha que eu era maluco de dar uma espingarda armada na sua mão, seu pirralho? Meu pai era fiel a seus valores e princípios, a ponto de saber que não podia entregar uma arma carregada na mão de uma criança de seus 10, 12 anos de idade. Sabe, esses são dias muito difíceis que a gente está vivendo, em que a gente não sabe em quem e quando confiar, em qual informação acreditar. Eu queria dizer a você que, para todo aquele que já assumiu um compromisso com Jesus como seu Senhor e Salvador, existe uma paternidade muito superior aos melhores exemplos de paternidade daqui dessa terra. Talvez você não tenha o privilégio de ter um pai abençoador da sua vida como eu tive, mas eu quero dizer, no céu há um pai atento e, como diz o salmista no Salmo 113, reinando, mas inclinado para ver o que se passa aqui na terra. E para concluirmos essa meditação, eu queria dizer algumas coisas que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz a respeito do nosso Pai no céu. Ele diz, por exemplo, que aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependeram dos seus pecados, confessaram-nos diante de Cristo e pediram que Ele viesse reinar em si, podem dizer: Abba, Pai, uma expressão que quer dizer papai, paizinho. Agora nós o chamamos
Abba, Pai, porque o seu Espírito, o Espírito de Deus, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo vai desenvolver dizendo que se somos filhos, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. E vai garantir mais a mim e a você, que esse mesmo Espírito ajuda a gente nos momentos de fraqueza, de dor, de luta da nossa alma, chegando inclusive a gemer por nós com gemidos inexprimíveis. No final do capítulo 8, o apóstolo Paulo garante que não há nada que nos separe do amor de Cristo. Eu queria que você ouvisse uma canção a respeito da fidelidade do nosso Pai. Ali está acontecendo um culto depois de um mês de quebrantamento do povo de Deus após a reconstrução dos muros de Jerusalém. E naquele culto acontecido ali um mês depois do início desse quebrantamento, o levita está recontando a história de sofrimento, teimosia, agonia e dor do povo de Israel. O que passaram do Egito em diante, em todos os momentos em que desobedeceram a Deus. No versículo 33 do capítulo 9, aquele levita diz: em tudo o que nos aconteceu, foste justo, falando com Deus. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Percebeu? Em tudo o que aconteceu, Deus foi justo. E agiu com lealdade com seu povo, mesmo quando eles foram infiéis. Esse é o Deus que eu apresento para você como Pai perfeito. Deus fiel, entregou o seu próprio Filho e até o fim será fiel, porque de maneira nenhuma vai negar-se a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ouça a canção, reflita sobre a história do povo de Israel, reflita sobre a sua história, muitas vezes de desobediência. E lembre, em tudo que acontece com a gente, Deus é justo e vai agir com lealdade, mesmo se a gente for infiel. Que a fidelidade dele encha a sua vida.